Daí, pessoal, mais uma resolução. Para se obter a imagem de uma distribuição estatística, recorre-se às medidas de centralidade e às de dispersão. Pertence a essas últimas o desvio médio quadrado da média, também denominado. Bom, então aqui ele está falando sobre dois grupos de medidas estatísticas, tá? Ele está falando sobre medidas de centralidade ou medidas de tendência central, e eu vou te colocar aqui, ó, as medidas de tendência central, ou, como ele está colocando, de centralidade, tendência central. São 3 medidas. A mais conhecida, que é a média. A média, existem, estatisticamente falando, 2 principais, que é a média simples, né? A média aritmética simples, e também tem a média aritmética ponderada, ou simplesmente média ponderada. Então, é uma medida central, de tendência central bem relevante. Outra medida relevante de centralidade é a moda, que é aquele valor que tem maior frequência. E também tem uma outra medida que é a mediana, que é aquele valor central quando os dados estão organizados em uma ordem crescente ou decrescente. Então, isso são as medidas de tendência central. E aí ele também coloca as medidas de dispersão. Então, medidas de dispersão, também as principais são 3. Dispersão. As 3 medidas principais de dispersão são o desvio médio, que nada mais é do que a média dos desvios em relação à média. Então, é a média dos desvios. Tem também a variância. A variância também é uma média, mas é uma média dos quadrados dos desvios. E, por fim, tem o desvio padrão, que, de forma simples, se dá como a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão. Então, isso é um resumo dessas 6 principais medidas estatísticas. E ele está falando que pertence a essas últimas, ou seja, ele está focado aqui, ó, na dispersão. E ele diz, pertence a essas últimas, o desvio médio quadrado da média. O desvio médio quadrado, ou quadrado dos desvios, em relação à média. Ele está falando de quem? Está falando da variância alternativa C. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo, meu forte abraço, solicito a gentileza da tua inscrição no canal, caso não seja um inscrito ou inscrita, também aí deixa o teu comentário, também deixa aí o teu gostei, e a gente se vê no próximo vídeo.